Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado pela sua audiência no final de mais um dia de domingo, o primeiro da semana, dia dedicado à ressurreição do Senhor. O dia que causa imensa alegria para nós. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Obrigado por estar conosco, Rede Século XXI, pela 8ª vez. O programa Luz da Vida se debruça sobre uma das verdades esquecidas, as indulgências. Nosso estudo avança. Vamos recordar, para quem não assistiu aos programas anteriores, o que é uma indulgência. A indulgência é a remissão diante de Deus das penas temporais dos pecados perdoados quanto à culpa, que a Igreja, tirando do seu tesouro, aplica em benefício dos vivos e dos falecidos. Todo pecado tem uma dupla dimensão, a da culpa e a da pena. Quando uma pessoa comete um pecado, ela adquire uma culpa diante de Deus. Ela é culpada, ela se torna responsável pelo pecado. Portanto, tem uma dívida. Dívida esta que é paga quando a pessoa sinceramente se arrepende, pede humildemente perdão a Deus, sente nojo do pecado e se compromete em não mais pecar. Deus perdoa esta pessoa. Na Igreja Católica, ordinariamente, o perdão é celebrado no sacramento da confissão, diante do sacerdote. Mas, mesmo perdoada, a pessoa tem outra dívida. Dívida que precisa ser paga. Dívida que precisa ser extirpada. E não se refere à culpa, mas às consequências do pecado. A Igreja distingue essas duas coisas, a culpa e a pena, o reato da culpa e o reato da pena. O pecado causa uma desordem à obra de Deus. De sorte que, quando você comete o pecado, você tem a obrigação, para estar em paz com Deus, que é o autor da criação, você que mexeu, que alterou, que perturbou, que sujou a obra de Deus, tem duas responsabilidades diante dele: arrepender-se do pecado e reparar as consequências do pecado. Quem somente pede perdão a Deus e Deus o perdoa, resolveu uma parte do problema, mas não resolveu toda. Jesus fala do purgatório algumas vezes. O apóstolo Paulo fala do purgatório algumas vezes. Já tratamos disso, mas ainda retomaremos mais para frente quando já estivermos tratando dos finalmente do assunto das indulgências. Mas o que nós estamos querendo aqui é mostrar que, mesmo perdoado, mesmo reconciliado com Deus, aquele autor do pecado, que não está mais no pecado, tem ainda essa obrigação de deixar a casa em ordem. O filho que bagunçou a casa da mãe, que causou desordem à casa da mãe, que causou tristeza à mãe e pediu humildemente perdão à mãe e a mãe o perdoou, não está tudo resolvido, não. A mãe o perdoou, ela não trata mais o seu filho como culpado. Mas, e a desordem? Quem vai colocar a casa em ordem? É a mãe? Não. Se estás para trazer a oferta ao altar e ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, Mateus 5, de 23 a 25, deixa a oferta no altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Toma sem demora este caminho para que não aconteça que ele te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carrasco, o carrasco te ponhas em prisão. Em verdade te digo, de lá não sairás, até que tenhas pago o último centavo. Pagar. Devolver aquilo que você tirou. Colocar em ordem aquilo que você desordenou. E isso nada tem a ver com arrependimento. Isso nada tem a ver com reconciliação com Deus para se livrar da culpa. Culpa é uma coisa, obrigação de reparar o dano é outra coisa.
E é precisamente a remissão temporal dos pecados já perdoados quanto à culpa. Remissão diante de Deus, não diante das pessoas. Porque há determinados tipos de pecados cuja remissão as pessoas podem ver. Você roubou 30 mil reais de uma pessoa. Quando você devolve a essa pessoa, as pessoas estão vendo, elas estão contemplando, estão mensurando. Mas estamos tratando de remissão diante de Deus. Alguém matou um inocente. E agora, como é que se vai restituir a vida dessa pessoa? Como trazê-la de volta? Por isso, a remissão diante de Deus comporta a remissão temporal dos pecados perdoados quanto à culpa. A remissão da pena, não é a remissão do pecado. Remissão de pecado acontece quando você se arrepende e pede perdão a Deus. Mas indulgência não tem nada a ver com remissão de pecado. Mas remissão da pena temporal. Há determinadas pessoas que aqui nesta vida conseguem reparar, remitir, expiar toda a pena temporal dos pecados já perdoados. Por exemplo, o ladrão crucificado do lado de Jesus. Na hora da morte dele, Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Entrou diretamente no céu, porque já havia expiado todas as suas penas temporais. Cometeu muitos pecados, foi perdoado, isso é uma coisa, e as penas temporais, como consequência dos pecados que ele cometeu, todas foram remitidas. Entrou diretamente no céu. Nesta terra, permanece a obrigação de todos nós, não somente nos arrependermos do pecado, remissão do pecado, mas também de repararmos as consequências dos nossos pecados, remissão da pena temporal. Se não remitirmos nesta vida, ainda que morramos arrependidos, devemos nos purificar na outra vida. É o fogo do julgamento, de que fala São Paulo na 1 Coríntios, capítulo 3. Ele será salvo, mas de alguma maneira passando pelo fogo. Pela imagem da igreja como corpo, 1 Coríntios, capítulo 12, vimos no programa anterior que Deus Todo-Poderoso pode trazer benefício a todos os membros do corpo por intermédio dos outros. Santos, na amizade com Deus, em estado de graça, nós podemos nos beneficiar das ações meritórias que nós realizamos e os outros membros, tanto que estão nesta vida, quanto aqueles que estão se purificando na outra vida, podem se beneficiar com essas ações meritórias. Por isso, a esmola é capaz de perdoar pecados. Por isso, a oração é capaz de livrar as pessoas dos pecados. A esmola é capaz de apagar uma multidão de pecados. Multidão de pecados nossos e multidão de pecados dos outros. Sim, é a Bíblia que diz isso. Na verdade, é São Tiago. No último capítulo de sua carta, no Novo Testamento. Aqui está a beleza da unidade de todos os membros da igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, quando um membro se alegra, todos se alegram. Quando um membro se entristece, todos se entristecem. Mas, ainda no final desse primeiro bloco, nós vamos ao livro de Tobias, capítulo 12, versículo 8, para ver, para aprender, para recordar que a esmola e a oração, quando realizados em certas circunstâncias, trazem benefício para nós e para os outros. Vamos ao texto. Boa coisa é a oração acompanhada de jejum e esmola. É preferível
aos tesouros de ouro escondido, porque a esmola livra da morte. Ela apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Mais claro do que isso é absolutamente impossível. Eu vou repetir devagar. Boa coisa é a oração acompanhada do jejum e a esmola. A esmola livra da morte, apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. As 3 obras que agradam a Cristo, e nos capítulos 5 e 6 de São Mateus, ele recorda: quando deres esmola, quando orares, quando jejuares. Esmola, jejum e oração. São obras que agradam a Deus e por meio das quais pecados são apagados. E reparem que o texto não diz que esses pecados apagados são de quem realiza a esmola, de quem realiza a oração. Porque não rezamos apenas por nós, rezamos por todos. No Pai Nosso é Pai Nosso. Ninguém na igreja reza somente por si. Rezamos uns pelos outros. Lembrem-se da imagem da igreja como corpo. 1 Coríntios 12, quando um membro se beneficia, todos se beneficiam. O benefício que uma obra meritória traz para um, repercute em todos. Somos vasos comunicantes. Isso quer dizer que a oração que uma pessoa santa na igreja faz, traz benefício para todos os outros aqui na terra e traz benefício também para aqueles que se purificam na outra vida. E a oração pelos mortos tanto existe no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E vamos ver isto. Estamos terminando o primeiro bloco, não saia daí. Esse foi muito interessante. E você, não esqueça desse texto tão importante do livro de Tobias. No segundo bloco vamos ver também o livro do Eclesiástico, justamente para a gente ir avançando e compreender que quem salva são os méritos de Cristo. Somos salvos pelo sangue de Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse ele. E os favores de Cristo são lucrados por cada um de nós, seja imediatamente, pois Cristo, para nos conceder as coisas, rigorosamente não precisa de ninguém, e também ele nos concede pela mediação da igreja, quando esta faz atos meritórios. Jejum, oração e esmola, que feitos na graça trazem benefício para nós e para todos os outros membros da igreja. Até o próximo bloco.